Sejam bem-vindos a mais um podcast Fora de Contexto, programa semanal do Salto TV. Meu nome é Leandro, aqui do meu lado. Sérgio Rodrigues, e aí, pessoal? E hoje a gente tá com uma notícia aí, uma surpresa, né? Não? Bem legal. A gente tá fazendo parte agora também da programação do Life Channel Brasil. Onde que a gente pode encontrar? Se você quiser assistir o Life Channel, acompanhar toda a programação desse novo canal que chegou aqui no Brasil, é só você entrar em contato com a sua operadora de televisão, que ela já está disponível, ou também no site lifechannelbrasil.com, que lá que você vai assistir toda a programação. Tem programação infantil, tem o nosso podcast, tem o jornal com o Boris Casoy, enfim, uma programação bem legal. A gente vai deixar na descrição aqui todos os links para se vocês quiserem acompanhar o canal. Tá todos os links lá para vocês entrarem. Bom, e hoje, uma surpresa aqui, a gente vai falar com o Gustavo Lima. Aê! Gustavo Lima! Não é aquele Gustavo Não Lima. é o famoso, tá? Não é é o do interior aqui. Não é o entendeu? tão famoso. Não. Sim, não. É Um dia a famoso. gente chega lá, né? Espero, mas o meu nome é verdadeiro, né? Pelo menos. O meu Você- é lá. você surgiu de antes. registro, eu surgi antes, né? Primeiro que eu sou mais velho, eu acho. Pouca E coisa. segundo que, poxa, o nome dele é nome artístico, né? Ah, tem Roubaram essa. meu nome, Às que vezes isso. o nome dele... Eu tenho prova, eu tenho os meus videozinhos da documentos. escola, eu tenho documentado lá, o pessoal falando, olha, Às vezes- salva de palmas para Gustavo Lima. E eu entrando vestido de Visconde de Sabugosa, na minha Depois- primeira peça da Mas da você minha sabe vida. se o Gustavo Lima, o cantor, é Gustavo Lima? Às vezes Não, é é Agenor. Nivaldo, alguma coisa Agenor. É um assim. nome o estranho, dele, né? né? Agenor. É um nome estranho. É, tipo uma coisa assim, entendeu? Aí pegaram o quê? Um nome de sucesso. Pegaram meu Gustavo nome, Lima, Gustavo isso Lima. mesmo. É isso aí. Legal. Mas Viram você de exemplo. de exemplo, Nossa, olha vamos- esse vamos cara. utilizar. Olha esse cara aqui. Não, brincadeira, gente. E você nasceu em Campinas? Não, eu moro em Campinas minha vida inteira, mas a minha família é de Americana. Então eu nasci ali, né? Porque meu pai trabalhava muito e tal. E aí minha mãe ela fez o parto lá em Americana. Só tem gente bonita, Só gente rodeio. simpática, tem rodeio Rodeio. também, verdade. Você sabe que uma vez eu fui no rodeio lá e lá as meninas usam... É um frio, e tá todo mundo assim como se fosse verãozão. Aham. Eu lá de jaqueta de couro, as meninas andando de boa, eu falo, meu Deus, É que o povo quer ninguém tem impressionar, né? Quer mostrar um Quer- pouco quer de mostrar. pele. entendeu? Inclusive, eu vi Gustavo... Não, mentira, foi o Lucas Luco. Não. Eu vou muito pouco nesse tipo de evento, porque eu sou friorento. Eu tenho um problema com essas coisas, cara. Lugar a céu aberto, assim, essas coisas eu passo um pouco de mal. Eu me sinto frio, aí fica aquele monte de barro no chão. Eu acho que eu tenho um velho dentro de mim, sabe? Que não me permite frequentar algumas coisas assim. Gu, eu queria Oi. saber um pouquinho, pra quem não te conhece, pra quem tá ouvindo também pelos podcasts, quem é Gustavo Lima? O que você faz? Não é o cantor, a gente já deixou claro aqui. Mas qual é a sua área? O que você trabalha? Bom, meu nome é Gustavo Lima, eu tenho 33 anos, gosto de longas caminhadas pela praia. Né? Viu? Você não tá se vendendo. Não, É, então tá bom. Não entendi. é esse programa que você tá pensando. Não, cara, eu sou um cara das artes, né, essencialmente, mas eu trabalhei a vida inteira em vários tipos de coisa. Meu primeiro emprego foi na IBM, então eu já comecei a trabalhar com processamento de dados e tal, mas a área de exatas não é muito a minha área, cara. Eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei muito disso. Desde pequeno eu gostei muito de arte, de teatro, essas coisas. E a minha mãe percebia isso, porque eu cantava no banheiro e me empolgava lá, né? Então, de presente de aniversário, eu acho que tinha uns 9, 10 anos de idade, ela me colocou num coral da cidade. E ali eu descobri a arte, né? Cantar, enfim, ensaiar esse mundo, assim, ficou muito forte pra mim, mexeu muito comigo. E ali eu engajei, falei, bom, eu tenho esse lado artístico aí que eu tô gostando. E aí depois, né, cresci um pouco mais e tal, e acabei chegando na idade de trabalhar. E aí acabei esquecendo disso um pouco. Aí entrei na IBM e tudo, foi um processo seletivo super difícil tal, tive que aprender inglês, enfim, o pré-requisito maior ali era ter o inglês. E, pô, eu foquei em estudar e tal, me preparar. A hora que eu entrei, né, consegui fazer uma viagem, fui para os Estados Unidos, pela IBM. E quando cheguei lá, eu desci em Nova York e eu comecei a andar pela cidade, fissurado, sozinho. Parecendo um turista, assim, bem óbvio que eu tava turistando ali. E aí eu entrei na rua da Broadway, que tinha os musicais da Broadway ali. E o justo que eu saí na frente foi o do Fantasma da Ópera, que é o que eu mais gosto, assim. E eu falei, caraca, eu preciso muito assistir isso aqui, cara. E eu dei muita sorte, porque eu cheguei lá e eu falei, moço, tem assento disponível para hoje? Ele falou, olha, eu só tenho mais 3. E um deles era um ótimo lugar, assim, num balcão, né?
próximo do palco. Então eu consegui assistir muito bem, de um lugar muito bom. Cara, quando eu assisti aquilo me arrepiou inteiro. Eu falei, meu, eu esqueci que eu gostava de arte. Eu relembrei ali, sabe? Eu falei, o que eu tava fazendo esse tempo todo, cara, que eu tava longe. Eu voltei pro Brasil. No dia seguinte, eu já fui me inscrever numa escola de teatro, que eu queria voltar a fazer arte. Então a minha vida foi sempre assim, eu trabalhava durante a semana e fazia arte de fim de semana. Fazer um parênteses que você assistiu o musical, né? Porque esse musical está em cartaz até hoje. Ele Bateu não sai todos de os lá. recordes, é maravilhoso. Eu fui assistir recentemente a última versão brasileira, né? Em São Paulo. Cara, é outra coisa, né? É outro Um espetáculo, mundo, assim. E é muito interessante porque tudo acontece ao vivo. Sim. Eu gosto muito de teatro, eu sei que também você é do teatro e tal, a gente tem esse gosto pela coisa que acontece ao vivo. Mas eu também sempre fui apaixonado por cinema, televisão. Eu cresci assistindo televisão, eu cresci muito assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum. E quando eu era pequenininho, eu falava pra minha mãe, falava assim, nossa mãe, olha que legal, eu queria fazer isso aqui. E aí ela vinha, né? Ai, filha, você gostaria de morar num castelo? Eu falei, não, mãe, eu queria ser ator. Eu desde pequenininho, uns 5, 6 anos de idade. Eu queria ser a Cobra Celeste. Nossa! Eu falei pra minha mãe, falei, pô, eu queria ser ator. Então, assim, eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com arte, sabe? E aí você se matriculou em qual escola em Campinas? No TESPES. TESPES. Existe ainda o TESPES? Menino, não sei se existe ainda. Porque lá é muito famoso o conservatório. Conservatório, né? Carlos Gomes. Carlos Gomes, que é um dos mais antigos do Brasil, assim. Fantástico. É fantástico lá. Mas, assim, foi o curso que eu consegui pagar na época, porque também ganhava pouco, tudo. E tava fazendo faculdade, então tinha que pagar a faculdade, van. Só sobrava um pouquinho para investir na arte. A arte sempre andou meio que de lado na minha vida, infelizmente. Paralelo. E aí eu fui fazendo, cara. Aí eu acabei saindo desse, porque eu era mais velho, eu sempre fui o tiozão no meio da garotada. Aí eu saí desse grupo, aí eu entrei num outro grupo de experiências teatrais, que foi onde eu conheci você, tudo, que a gente começou a fazer parcerias. Aí eu fui deslanchando, fazendo coisas diferentes e tal. Até que eu entrei finalmente na faculdade, né? Uma pessoa responsável, vamos pensar em futuro. Aí eu entrei na faculdade de Relações Públicas, em Campinas. Olha. E aí eu fiz 2 anos, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Sério? Não, porque assim, é uma profissão maravilhosa e é comunicação, né? Comunicação social. E eu sou muito comunicativo. Mas eu falei, cara, ainda assim não é isso. E aí eu entrei, na faculdade eu conheci uma professora que ela tinha trabalhado numa rede de televisão local. Eu falei pra ela, consegue pra mim uma oportunidade, eu morro de vontade de trabalhar em televisão, né, com comunicação. E ela conseguiu, cara. Ela conseguiu pra mim uma entrevista, fiz entrevista e passei. Então eu entrei como voluntário, eu não ganhava nada pra trabalhar lá, mas eu ia com tanto gosto, eu passava domingo das 8 da manhã às 5 da tarde trabalhando. Qual TV que era? TV Século XXI. Nossa, cara, eu fiquei apaixonado por aquele ambiente de estúdio, televisão e tal. E as pessoas vivendo disso, trabalhando com isso. Porque até então era uma coisa que eu fazia um paralelo. Tipo, era uma coisa meio intocável pra mim. E quando eu comecei... quando eles me chamaram, né, pra fazer, eu dei tudo de mim ali. E aí o que aconteceu? Eles gostaram do meu trabalho, me chamaram pra fazer estágio, depois de uns 3 meses. Nossa, ali pra mim foi... Putz, foi uma virada de vida. Porque eu comecei a trabalhar com o que eu amava. Então, Você estudava nessa época na Metrocamp? Na Metrocamp. Eu lembro. Só que aí eu entrei na Metrocamp e comecei a trabalhar com televisão. E um dos meninos lá, que era editor, que era amigo de uma galera ali também, ele falou, eu tô fazendo faculdade de cinema. Eu falei, poxa, eu gostaria muito de fazer, né? Mas eu não sei se eu consigo bancar, ir pra São Paulo e tal. Ele falou, não, tem uma lá no interior, em Salto. E eu não conhecia Salto. Então foi ele que me apresentou. Cara, mas foi assim, questão de 2 semanas, entre eu descobrir a faculdade, entrar no site, pesquisar, ligar, eu tranquei a minha matrícula lá e já transferi para Salto. Foi assim, cara. E aí você concluiu o cinema? Eu fiz 2 anos lá e depois fiz mais 3 anos aqui, que eu só consegui aproveitar 1 ano de matéria. Então... Você é cria da casa. Fernanda Cobo. Sim, Fernanda Cobo. Paula Piotto. A Piotto vai vir aqui logo. Ela vai vir? Se Deus Nossa, quiser, cara. Queria muito conversar com ela de novo. Sensacional. Nossa, ela é maravilhosa. E o Felipe... Ai, meu Deus.
Felipe Salles? Felipe Salles, opa, o... Não, é realmente... Não, é uma galera assim que... Então assim, eu convivia, passei 3 anos vindo aqui. Eu era super fã da pipoca, o tio da pipoca aqui da pracinha, Cara, o melhor molho de pipoca que eu já comi na vida, cara. Era, bota pipoca, molho, mais pipoca, molho. Era molho com pipoca, cara. Então assim, aí eu comecei a frequentar muito mais Salto. Aí eu comecei a fazer teatro com vocês. Sim. Enfim, fiz amizade com o Tuco, a gente fez várias parcerias para várias coisas diferentes. Então eu comecei a ficar muito próximo de Salto. Eu tenho grandes amigos aqui em Salto. Acho que onde a gente estuda, a gente cria um pouco de raízes também, né? Apesar de eu morar em Campinas, o que me separa um pouco de vir mais para Salto é o pedágio, né? Um dos pedágios mais caros do país. Nossa, a gente gasta mais... Andressa esteve aqui, né? A gente foi buscar ela, tipo... Eu gastei mais com pedágio do que com combustível. É. E olha Se bem que agora... Agora tá meio assim, né? Um brigando com o outro. Esquema é a gente que comprar carro com placa de Indaiatuba, que daí não paga. Que paga um pouco mais baratinho. Não, nem paga. Ah, não tá pagando mais? Não, mas você não pode passar pela Tem que passar pela você tem que ir pelo interna. Você anda um Tá. pouco mais também. Você anda um pouquinho mais, mas Mas pelo compensa, preço, compensa vale muito. muito mais a pena. Mas mesmo assim, então assim, eu já faz um bom tempo que eu tenho uma amizade com Salto, assim. Tanto que o Tuco até falou pra mim pra eu mudar pra cá pra poder Falei desenvolver várias vezes. meus trabalhos. É porque os amigos que trabalham com você, com atuação e tudo mais, tá tudo aqui, cara. Tudo aqui, Os eu tenho produtores de amigos conteúdo atores. estão aqui. Então, exatamente. Salto é uma cidade que eu fico impressionada porque ela tem uma produção cultural muito boa. Tá enraizada. Tá enraizado, cara. O teatro daqui é maravilhoso, um dos melhores teatros do interior paulista. Assim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Eu apresentei vários teatros aqui na região, tanto que eu já fiz várias peças, né? De teatro, e a gente fez umas turnês ali no interior. Cara, um dos melhores teatros, um dos teatros mais confortáveis, com maior estrutura, sabe? E um dos mais modernos também. É uma pena, assim, que a gente não vê tanto incentivo por aí. Mas aqui em Salto tem público, as pessoas vêm assistir, toda vez que eu venho assistir amigos apresentando, a casa tá cheia, e isso é muito gostoso. Você vê que tem um público aqui, entendeu? Tem festival de cinema... Enfim, eu gosto muito, admiro muito mas a realmente, produção aqui. ensaiar com ele morando em Campinas, não sei se você lembra, a gente fazia uma peça com o cômico, que era o Burguês Fidalgo. Ai, que delícia. E o Gustavo, ele não podia vir ensaiar a gente. Não dava, era gente. muito difícil. Era Então, difícil. Eu tava na faculdade, né? Então a gente ensaiava, marcava, simulava ele vinha, a gente mostrava pra ele e ele tinha que se virar. Nossa. Na verdade, eu fiz 2 ou 3 ensaios e já apresentei. A gente teve 3 meses de ensaio, você teve 3 ensaios. Foi. Um por mês. Foi. Acho que nem isso. Nem isso. Acho que em um eu vim pra acompanhar o ensaio, no outro já vim no dia da apresentação. Você acredita? Você gravou Eu essa não sei apresentação? qual Você era. gravou essa apresentação que o Marcão que tá no meu grupo hoje, ele tava correndo na passarela, tropeçou, ele caiu e ele puxou o cenário. Vocês lembram disso? Era na sua cena, inclusive. Eu lembro. Puxou o cenário, rasgou o cenário no meio da peça. Você tava carregando o Gabriel Massal e não sei quem passou um rodo em você, você tropeçou e vocês jogaram o menino pela coxia. Cara, tudo que podia mas acontecer, legal, aconteceu. e é legal Mas que fazia foi. parte, pra galera e que era tava uma assistindo. mega de uma produção, Era né? grande. Nossa, uma peça gigante. Então, assim, o pessoal nem percebe esse tipo de coisa. Não, a gente sabe. É que era comédia, pô, sim, a chave da foi risada. maravilhoso. Então, assim, foi uma das últimas vezes que eu pisei no palco pra fazer teatro. Verdade. Depois disso, eu fiz o Troca-Troca, fez que o foi Troca. uma outra comédia que eu fiz, que eu vim apresentar aqui em Salto também. E Itu, né? Eu vim em Salto, Salto eu estreiei primeiro. em Salto e depois eu apresentei em Itu também. Era você e a E a Isabelle Sacchi, Isabelle que Sacchi. tá agora na Europa. Ela tá Olha, morando que em legal. Barcelona. E o na texto Espanha. era meu. seu, né? Aham. É maravilhoso você me É mandou que esse texto. quem quer fazer arte, né, no Brasil, tem que fazer tudo. Tem que Fazer se de tudo. produzir, Tem tem que ser que... todas as funções. Todas as funções. Tá lá tirando foto, aí você edita a foto, faz o cartaz e publica e chama pra todo Tem mundo. que ser. É difícil, não é fácil fazer arte no Brasil, né? E você entrou em cinema pra melhorar essa parte sua de direção e atuação? Ou você Então, queria produzir também Eu vídeo? sempre gostei mais do audiovisual do que do palco. Mas aí é uma briga interna minha, porque como artista eu gosto de palco. Agora, como consumidor, eu gosto muito de assistir audiovisual, principalmente séries, nem tanto filmes. Mas como as séries são gravadas num formato de cinema, né?
eu quis fazer cinema. Eu fiquei com medo de fazer rádio e TV e às vezes ser um pouco superficial. E depois me arrependi, porque rádio e cinema acabou... Rádio TV. Rádio e TV acabou se mostrando um pouco mais Abrangente, amplo, muito mais abrangente, no sentido de mercado de trabalho no Brasil. Sim. Não que não tenha mercado de trabalho para cinema, mas... Mas a gente sabe o A gente momento sabe. que o cinema vive, né? Exato, E, inclusive, exato. é tema... Nossa, isso vira tema de discussão. Porque tem Principalmente seus prós nesse período. Nesse período Aham. de campanha para Oscar, que o Brasil Sim. não consegue. E aí, além de todos os problemas que a gente tem com a falta de verba mesmo para bancar uma promoção para Sim. um festival internacional, agora existe uma questão política, né? Que tudo sim. tem que ser... E é que assim, o Brasil, por que a gente tem um estranhamento muito grande com o filme brasileiro? O cinema brasileiro, ele é muito parecido com o cinema europeu. Se você assistir filmes franceses, filmes alemães, filmes espanhóis que espanhóis, tá entendeu? muito em alta. Você vai perceber que a estética brasileira, essa coisa mais pesada, temas mais profundos, uma coisa mais de pensar, né, refletir e tudo mais, isso é muito proveniente do cinema europeu. Então o Brasil, ele tem um cinema muito bom. Só que a gente não está acostumado. A gente está acostumado com um cinema mais comercial, que é o cinema americano, que foi um acordo que foi assinado Sim. entre o governo brasileiro e o governo americano de receber muito material, entendeu? Então a assim, gente se acostumou com essa estética. E é um preconceito, porque a gente fala que o cinema brasileiro não é bom. Mas a gente assiste muito pouco. Exato. Porque nos Estados Unidos também a gente tem filme ruim. Tem muito filme ruim. Muito. É que Só a gente... que a estética, a gente está acostumado com aquela estética. Tudo é Exatamente. bonitinho, tudo é bem feito, as câmeras são boas, os atores são bons e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente... É complicado, cara. Lá existe toda uma infraestrutura. No Brasil, para você fazer um filme... não existem grandes estúdios, não existe uma MGM, não existe uma Warner, não existe uma Fox. Aqui são, tipo assim, às vezes a Globo, né, tem a Globo Filmes, então ela tem toda a infraestrutura dela e traz isso para produzir um filme, mas fora isso não tem grandes produtoras. O que incomoda bastante, pelo menos a mim... Grandes estúdios, quer dizer, produtoras têm, eu falo grandes tem estúdios. bastante, Entendeu? Mas então, a assim, questão do... É difícil. Não sei se você vai concordar comigo ou não, é polêmica agora. Mas o cinema nacional, ele tem sofrido muito nos últimos anos e não tem aparecido mais no Oscar, o que é uma vergonha. A gente tinha muito que aprender com o cinema chileno. Chile, todo ano o Chile está lá. Inclusive, esse ano está de novo representado, bem legal. E aí o Brasil não está, porque o Brasil, por medo do que os outros pensam da gente, parou de falar de si mesmo. Quando a gente falava da gente, a gente tinha muito mais representação internacional. Sim. O Pagador de Promessa, vamos falar de casa mesmo, né? Que nasceu aqui em Salto. Que ganhou a Palma de Ouro. Uhum. Pô, é um filme extremamente brasileiro, que fala de um tema super delicado, ainda mais naquela época, religião brasileiro. A gente vai para a Central do Brasil, Também. uma saga de uma mulher aqui no Brasil. Cidade de Deus, Nossa. que eu acho que mostra uma realidade muito crua do Brasil. E a gente fala da gente. Aí, um filme que eu amei, que eu achei impecável em termos de roteiro, fotografia sensacional, é Bingo. Nossa, Que muito bom. conta a história do Bozo. O grande problema é o Brasil, com esse anseio de ir pra fora, ao invés de colocar o nome do personagem mesmo, porque não ia ter problema nenhum, quis dar essa americanizada num produto que já era americano e colocou Bingo. Isso prejudicou muito. Então, eu acho que o cinema nacional perde muito em marketing. Cara, mas aí que tá, é muito complicado, porque falta dinheiro também. Quando você vai fazer um projeto de um filme, por exemplo, você tem, por mais que pareçam muitos milhões, aqui no Brasil o custo Brasil é muito complicado. Para você fazer uma produção dessa básica, o tanto que você gasta com microfone, com cabos, a gente não faz essas contas. Então, assim, você botar um filme com cara de filme no ar, já é difícil. Depois você ainda fazer todo o marketing. Porque, por exemplo, se você acha que a Disney tem um orçamento muito grande, você pode ter certeza que a maior parte do orçamento é só com a distribuição. Com marketing, a distribuição depois. Entendeu? Porque eles criam um marketing tão bem feito que antes do filme estar pronto, já tem trailer. Já tem trailer, o pessoal já está divulgando. O trailer é lançado antes do filme sair. Então você já está formando o público para vender o seu filme antes, entendeu? Aqui no Brasil a gente não tem essa infraestrutura e não tem dinheiro para isso, entendeu?
Então, assim, tem produções incríveis no Brasil, mas infelizmente o custo Brasil engole essa parte de divulgação. Às vezes a gente nem sabe dos grandes filmes que tem aqui, as Porque grandes produções que dá tem no pra Brasil. dizer que cinema nacional não vive de bilheteria, né? De Não, fato, ele não vive de bilheteria. Infelizmente. Não dá. Infelizmente. É. Mas assim, eu acho que em questão de a gente está num momento muito assim, o Brasil está se transformando um pouco mais num produto comercial. Eu vejo assim, o pop brasileiro, por exemplo, em questão de música, né? Tá trazendo muitas influências americanas, Sim. os clipes, ultimamente de Anitta, Pablo Vittar, Luísa Sonza. Todo Estão mundo se quer transformando numa coisa muito mais americana e tudo mais. Então, é um outro tipo de exportação de produto. E o Brasil tem um mercado muito voraz. Aqui a gente tem... o nosso país é muito grande. Então, quando a gente tem um consumo de alguma coisa, a gente bate recordes muito grandes que chamam a atenção até de outras produtoras, né, gravadoras e tal, de fora do país. Mas o interessante é que é tudo consumido aqui dentro, né? Porque como a gente está dentro da América Latina, o Brasil é o único país que não fala espanhol. Então, isso dá uma limitada para a gente exportar também para a América Latina. Isso é verdade. Os países vizinhos não... É por isso que a Anitta tá cantando tanto em espanhol e em inglês. Sim. Entendeu? Tanto que ela lançou Me Gusta, que é uma música que canta em espanhol e em inglês. Ela não canta em português. Por quê? Porque a gente está num país que está um pouco isolado. Se a gente cantasse ou falasse em espanhol, a gente atingiria um monte de outros países aqui na região. A gente poderia exportar isso de uma maneira mais fluida, porque o mercado latino-americano é muito forte. Sim. O que se lança na Argentina alastra para outros países. O que se lança no México alastra para outros países. Isso também, só não chega aqui no Brasil, por quê? Porque a gente impede, não fala a língua. Isso impede deles chegarem no Brasil também, né? Também. A gente não vê. Tirando a usurpadora, né? Tirando... Umas produções assim, né? E engraçado, né? Que daí... mas é também uma questão cultural televisiva que trouxe o México pro Brasil, né? Novela mexicana. Virou uma referência ao mesmo tempo ruim, mas ao mesmo tempo icônica, porque a gente tem grandes novelas que todo mundo carrega no coração. É verdade. Entendeu? Nossa, Maria do Bairro. Maria do Bairro, quem nunca assistiu uma cena super dramática da Maria do Bairro. O Chaves mesmo, né? Chaves. Uma baita produção É. que tá até hoje E pra passando. você ver, Chaves é conhecido no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, a gente ouve... A gente tem um carinho enorme, mas a gente ouve ele dublado. Dublado. Então, quando a gente vê os personagens de verdade dando entrevista e tudo mais, a gente estranha. E quando eles vêm pro Brasil, tem essa barreira da língua. Sim. É impressionante. É um país que está cercado de países que falam espanhol e a gente não sabe. Ver o Carlos nem Villagrán, o Kiko, tentando falar em português é a coisa mais bizarro. hilária. É muito engraçado. Gustavo, eu queria saber um filme brasileiro que você gosta, assim, que você acha sensacional, que te inspirou. Cara, que eu acho sensacional por vários motivos. É O Alto da Compadecida. Pelo seguinte, primeiro, reúne um time de atores, de artistas, assim, primoroso, cara. Porque geralmente, né, num filme, é difícil você acertar 100% do elenco. Ainda mais um filme como O Alto da Compadecida, que tem muitos personagens e a trama é muito complicada. Sempre, às vezes, fica um ator ali que né, deixa um pouco a desejar e tudo mais. Esse filme, cara, não tem um. Todos mandam bem, todos são incríveis, todos eles foram perfeitos pro papel. E a história é muito bem amarrada, e é uma história muito brasileira, e ela tem uma estética muito brasileira, e ela é muito engraçada. Então, assim, mesmo quando a pessoa fala assim, eu não gosto de filme brasileiro, começa a tocar o Alto da Compadecida, ela assiste, e ela dá risada, e ela gosta. É muito bom, é muito bem feito. E tem um outro filme que chama Romance, que é com a Letícia Sabatella e o... Ai, meu Deus, eu acho que é Romance. E é um filme também incrível. Ele tem uma estética meio parecida. E é um dos meus filmes favoritos brasileiros. O seu, Maravilhoso. você já falou que é Bingo, né? Não, eu adoro Bingo. Na verdade, eu sou frustrado, porque eu acho que o Bingo merecia ter entrado pro circuito naquele ano. Mas, assim, filme nacional favorito, nacional mesmo, eu acredito que seja O Alto da Compadecida, por ter todo esse envolvimento teatral, né? Suassuna escreveu para teatro e eles... Porque, na verdade, mas eles adaptaram muito era uma bem minissérie, feito. né? E aí eles adaptaram por um filme que ficou também ficou muito incrível. bom. Mas ali tem a nata do cinema. A nata da nata. Matheus Nastergaile, Fernanda Montenegro, Sim. Luiz Melo, o próprio Celton Mello. Enfim, Sim. é um elenco É primoroso. incrível. Mas agora, em termos, assim, de
filme nacional, eu sou apaixonado por Cidade de Deus, em Cidade tudo. de Deus é lindo, né? Por causa da fotografia. Sim, sim. É algo... E fora que é um filme que ele tem dinâmica. Ele não é um filme chato. Porque a estética brasileira, ela é uma estética um pouco mais reflexiva, mais lenta. O Cidade de Deus, ele tem um ritmo que ele vai acontecendo e você não tem tempo de se sentir entediado. Então, assim, é um filme muito gostoso de assistir. Agora, por outro lado, um filme muito introspectivo e visualmente rico, é lindo de se ver, é O Palhaço. Do Selton Mello. Maravilhoso. Que assim, ele é um filme que te encanta, né? E é um filme que te faz pensar muito, cara. Você fala assim, às vezes eu tô... quando você, né, tá tão imerso naquele mundo que você não tem certeza mais se é aquilo que você quer, né? E aí quando você sai para ter aquela coisa, né, no caso dele um ventilador, poxa, eu gostaria de ter condições de comprar o meu próprio ventilador, sabe? Quando ele finalmente consegue, ele se olha e ele não se reconhece mais, não é aquilo. É tipo Soul. Você assistiu Soul? Sim, Soul, né? sim. A diferença entre missão, objetivo de vida. É sensacional. E o Soul também acabou mexendo muito comigo, porque um filme pra adulto. É filme pra adulto. Porque quando ele mostra aquela coisa, né? Quando a pessoa tá ali né, tocando uma música, ou cantando, ou fazendo alguma arte, ela chega num plano superior. E assim, aquilo foi tão forte pra mim, porque todas as vezes que eu me sinto entregue, ou no palco, ou atuando, ou fazendo alguma coisa, eu chego nesse estado. E eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ser um plano superior, alguma coisa assim. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi isso. Falei, caraca, cara, eu já alcancei isso, sabe? É surreal, é sublime. E o seu? Eu gosto muito dos filmes do Jorge Furtado, não sei se você conhece o diretor. Furtado, sim. Ele fez o Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava. O Homem que Copiava é maravilhoso. Eu acho Muito fantástico bom. a narrativa que ele faz nos filmes, sabe? O cara narrando a história. Se a Fernanda Cobo, que deu aula pra nós três, estiver assistindo, ela vai falar, eles não falaram Glauber Rocha. Meu Deus, eles não falaram. Não, mas eu acho que é um pouco de preferência também. A questão também. Eu acho que Glauber Rocha, Babenco... Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, agora. Porque dentro da faculdade de cinema eu percebi que existem dois perfis muito distintos, que é o cinéfilo, que é a pessoa que tá muito presente, que é a pessoa que ela absorve, ela assiste filmes em preto e branco e tudo mais, e tem os produtores de conteúdo. E eu reparei, lógico que tem ambos, né? Tem pessoas que fazem os dois. Mas eu reparei que as pessoas que vão muito a fundo na história do cinema, em cinéfilo, e assistem filmes mais antigos e tudo mais, geralmente são pessoas que vão pro lado da crítica do cinema, debater cinema, é uma coisa um pouco mais... Mas muitas vezes eles não sabem, né? Eles acham que eles são bons diretores, eles querem ser diretores de filmes por serem cinéfilos. Mas na prática a teoria mas é outra. Mas eles têm esse problema, é difícil. Eles não conseguem entrar na parte... É difícil, porque a prática, ela é muito difícil. Fazer cinema e fazer audiovisual é muito difícil, cara. Ainda mais no Brasil, com as dificuldades que a gente já falou aqui. Então, assim, tem gente que entende muito, ele sabe analisar muito bem a estética e todos os pormenores do cinema, mas produzir, você tem que ter um negócio ali, entendeu? Você tem que ter um negócio mais de prática, de fazer. E ao ter essa coisa de mais de prática, eu acho que aí você acaba não refinando tanto essa coisa de detalhezinhos e tudo mais. Você vai mais instintivamente. Então você cria uma estética, você cria um estilo de narrativa mais por intuição do que por análise, entendeu? É um pouco mais intuitivo. Eu sinto isso, tá? Posso estar errado, mas... E tem os caras que estão ali só pra... Na nossa sala, tinha um senhor lá que... Vocês estavam na mesma sala? A gente estudou na mesma sala. Que legal. Foi. Que bacana. Foi o primeiro cara que me introduziu à faculdade, me mostrou a faculdade, apresentou todo mundo. Eu cheguei, ele tava perdido lá, perdidaço, com o livrinho cara. na mão, assim. Eu falei, e agora, cara? Foi muito louco. Eu falei, vem cá, vou te apresentar uns filmes aqui. Mas foi legal porque, assim, isso que a gente tava conversando era muito interessante. Que na nossa sala tinha uma galera que era muito mais cinéfila. Sim. Eles até produziam muita coisa legal até,
Só que, assim, eles tinham um papo mais né, de cinéfilo, de assistir filmes antigos e tal. Cult. E eu e o Tuco, a gente tinha essa pegada mais comercial. Então, a gente queria testar efeitos visuais, efeitos especiais e tudo mais. O Pedron, filme de ação. você lembra do Anderson Pedron, né? Aham. Também estudou. Acho que era a primeira turma de cinema a se formar. Sim, a sim, dele. ele era mais... Ele falava mais que antigo. antes de você produzir esses filmes mais cultos, assim, pra essa galera de cinema, você primeiro tem que fazer comercial, que é o caso do... que ganhou o Oscar com o filme Netflix, Roma. Ele fez o Prisioneiro de Azkaban, né? O diretor. Então, É Afonso Cuarón, né? Porque quando você faz comercial, é no comercial que tem dinheiro Sim. pra você ter todos os recursos, ver como funciona, com todos os assistentes, toda a infraestrutura, pra você entender como é fazer cinema. E aí depois, quando você vai fazer uma coisa mais cult, que é um pouco mais... Fechado, mais né? fechado, o orçamento é um pouco menor e tudo mais, aí você tem uma visão mais assim, olha... essa é a estrutura mínima que eu tenho para trabalhar. Então, geralmente, os filmes mais cultos são os filmes que têm menos investimento, né? Tem menos orçamento. E na opinião dele é isso, você tem que primeiro ir pro comercial para Exato. depois você ir fazendo as coisas que você gosta. Não, agora eu vou focar nessa parte mais então, artística. Mas como eu, desde pequenininho, eu gostava muito dessa coisa mais comercial, eu até hoje, não adianta. Eu já fiz filmes mais cults e tudo mais, porque era o que dava pra fazer também. Mas a minha estética favorita, o meu estilo favorito é o cinema mais comercial. Televisão, série. Tanto que eu tô com o meu projeto agora, infantil, que tem uma pegada extremamente comercial. Não tem nada de cult no que eu tô produzindo agora. Eu acho que é uma questão de gosto também. Sim. Não acho nem certo nem errado. Tem uma questão de gosto e tem uma questão de tempo, né? Porque o que era bizarro lá atrás, hoje é cult. Tem muito disso, tem muito disso. Tem filme que a gente olhava... Zé do Caixão. Meu Deus, Zé Teve do uma Caixão. época que o Zé do Caixão todo mundo achava que era bizonho. Hoje bobo. você Eu ainda estuda acho. isso. E o cara hoje é estudado. Não, o Mazzaropi. Mazzaropi, cara, o cara era um gênio. Mas ele fez a coisa do jeito que dava pra fazer na época. Eu vou, produzo meus próprios filmes, depois eu bato na porta dos cinemas e boto pra tocar. Isso é incrível. Hoje em dia isso não funciona mais. Em compensação, hoje em dia a gente tem internet, tem YouTube. Você pode gravar um filme, pode gravar uma série, tacar no YouTube e quem sabe chega em algum lugar. Entendeu? Existe público pra tudo hoje em dia. Entendeu? E o negócio é esse, é tentar. Se você tem uma ideia, foca, persiste e cria o seu conteúdo e joga. Alguém vai assistir. E não se preocupa muito com equipamento, tá? Você tem celular, você pode fazer com celular, porque eu vejo muita gente deixar de fazer alguma coisa no YouTube e tal. Tem uma ideia mó legal aqui, mas não vou fazer. E aí, de repente, o vídeo viraliza com milhões de visualizações. Esquece o cara isso, gravou de qualquer jeito. Cara, tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, tô com muita raiva disso. É um filme que tá no Amazon, no Prime Video, que foi gravado inteirinho no celular e é sensacional o filme. O clipe da Lady Gaga, o último lá... dos últimos clipes dela foi gravado com um iPhone. Bom, falando em ideia, tem ideia, como que surgiu a ideia de você, porque a gente acabou não falando isso pra galera que tá ouvindo, tá assistindo, que hoje você trabalha como comissário, né? Sim, como diz o meu pai, como aeromoço. Aeromoço. Então, Como na verdade, surgiu assim, isso? eu larguei, quando eu me formei no cinema, eu larguei tudo e falei assim, bom, eu já tô trabalhando há 4 anos em televisão aqui no interior, quero crescer, né? Vamos tentar as grandes emissoras. Pedi demissão, larguei tudo e fui mudar para o Rio de Janeiro. Fui morar lá em Jacarepaguá, perto da Globo, para tentar fazer processo seletivo, para trabalhar na Globo, na Record, nas grandes emissoras. Queria trabalhar com grandes produções de novelas e tal. Queria fazer... Audiovisual é no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Teatro, Fora que lá tem grandes produções de cinema também. Enfim, fui para lá. Fiz vários cursos, conheci muita gente. Queria entrar na Globo, fiz figuração para poder entrar na Globo, ver os cenários. É uma infraestrutura incrível, assim. Agora parece que a Globo é a segunda maior emissora do mundo. Sim, com o estúdio novo. Com o estúdio novo. Então, assim, a infraestrutura da Globo é invejável. Você entra lá e fala, meu Deus, dá para fazer qualquer coisa que você quiser aqui. É impressionante mesmo. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Mas, ao mesmo tempo, ela me mostrou, assim, que é um pouco mais complicado. É um mercado bem fechado, um mercado bem difícil. Existe um lance de ter que ter conhecimento, tudo. E como eu não tinha tudo isso, eu vi que eu estava gastando toda a minha energia, meu dinheiro, para fazer alguma coisa que não ia chegar muito longe, sabe? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho muitos recursos na minha cidade de volta, na minha cidade natal.
vou voltar e vou tentar fazer alguma coisa, porque além de tudo eu fiquei desempregado, né? Só fazia bicos e tal, então o dinheiro começou a acabar. Então eu voltei para Campinas e aí eu entrei numa deprê, fiquei muito mal, porque eu falei, putz, cara, tô sem dinheiro, não consegui emprego de novo e fazia só uns bicos e assim, entrava para mim R$ 150 por fim de semana para fotografar casamento. Então era com isso que eu tava sobrevivendo. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu montei o Troca-Troca. Que assim, eu tava quase depressivo. Eu não saía do sofá o dia inteiro, me achando um merda, enfim. Foi uma fase bem deprê da minha vida. Aí eu produzi o Troca-Troca, que foi uma peça de comédia. Eu falei, nossa, comédia enche teatro, quem sabe, né? Consigo emplacar aí, ganhar um dinheiro com teatro e tal. Fui, montei, ensaiei. Foi maravilhoso. Só que de público... Teve uma cidade que a gente apresentou que tinham 5 pessoas na plateia. E a 5ª pessoa era o dono do teatro. Nossa, fazer comédia foi muito assim, triste, não pagava nem a gasolina para chegar lá no teatro, né? Então aí eu fiquei, por um lado, fiquei chateado porque não deu o dinheiro, mas por outro, me tirou da deprê que eu tava. E aí me ajudou, enfim, acabei conseguindo um emprego em São Paulo, um amigo meu me indicou para uma vaga temporária, e aí eu peguei esse dinheiro, eram 4 meses. E eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso aprender uma profissão nova, porque a minha não tá dando mais. Eu não tô conseguindo me recolocar no mercado, enfim. E aí eu falei, eu preciso, sei lá, tenho vontade de viajar, conhecer o mundo, né? E eu não queria ficar mais trabalhando só no interior. E aí eu pensei, podia trabalhar em navio. Só que eu já não tinha mais, tava com 30 anos, eu falei, não tem mais coluna para ficar 6 meses num navio carregando bandeja e tal, né? Pensei, eu podia ser comissário de bordo, né, cara? Que viaja uma semana e tem que voltar no final da semana para casa. Perfeito, vambora. Aí eu fui numa escola de aviação, fiz o curso de 4 meses, paguei com esse salário, né, do emprego temporário. Eu me formei em dezembro. Eu lembro que foram 4 meses. Me formei em dezembro. Em janeiro eu fiz a ANAC, que é uma prova obrigatória. Em fevereiro abriu vaga da Avianca. Eu mandei o currículo. Em março eu fiz o processo seletivo. E em abril eu já estava começando a trabalhar. Foi assim, eu tropecei na aviação e já levantei da empresa. E a Avianca só voo nacional? Voo nacional, Porque depois a Avianca começou a fazer voos para fora, né? Para Miami, se eu não me engano. Só que aí, quando eu estava chegando na minha turma, a Avianca faliu. Quase que eu comecei a fazer. E ela faliu depois de quanto tempo que você entrou? 2 anos e meio. Eu cheguei a voar 2 anos e meio lá. Caramba, então era muito bom lá. Você fez parte de um momento triste, mas histórico. Sim, histórico da Avianca. Foi foda, cara. Foi tipo assim, hoje em dia a história da Avianca é mais ou menos o que aconteceu com a Varig e com a VASP, entendeu? Que foi um monte de gente pra rua. Quem comprou as aeronaves da Avianca? Elas foram sendo distribuídas. Algumas pra Azul, algumas para outras. E aí você saiu da Avianca e entrou na Azul, que é onde você está. Entrei na Azul, que graças a Deus o mercado estava num momento muito bom. Enquanto a Avianca estava falindo, a aviação estava crescendo muito. Então a Gol, a Latam e a Azul estavam contratando. Então a gente saía já pronto, né, com treinamento, com carteira das aeronaves e tudo mais, e as outras companhias aéreas precisando de gente. Então já pegou a gente que já estava pronto, já estava até pré-selecionado. E foi uma solidariedade muito, muito legal, porque as empresas viram que a gente ia para a rua, a gente ia ficar sem emprego, entendeu? Então eles foram muito bacanas de dar preferência para a gente. De, poxa, olha, a gente está vendo que vocês estão sendo jogados na rua, né? A gente ficou ainda sem receber salário, a gente não recebeu nada, né? A gente foi mandado embora com uma mão na frente e outra atrás. Então foi um gesto muito bonito das outras companhias aéreas de terem absorvido a gente, né? Não absorveu todo mundo, porque era muita gente. Ainda tem gente que está aí até hoje, aguardando uma oportunidade, mas graças a Deus eu consegui a minha oportunidade, tô na Azul, tô muito feliz, graças a Deus, voando bonitinho lá. Passou perrengue já, né? A gente passa alguns, né? Mas sabe o que é mais engraçado? Os maiores perrengues que você passa é lidar com o ser humano. É lidar com o ser humano. Mas aí você aprende também a ser muito mais resiliente, porque as pessoas que entram no avião, que às vezes te dão uma patada, alguma coisa e tal, você não tem que levar pra si, cara. A pessoa às vezes tá nervosa, sei lá, aconteceu alguma coisa lá, não absorve, sabe? É tipo assim, veio pra você, opa,
Entendeu? Você tem que desviar, não é contigo, entendeu? Sim. Fora que você tá ali representando uma empresa, e às vezes a empresa cometeu alguma gafe antes, e a pessoa ficou nervosa, ela precisa descontar em alguém. É tipo quando você liga lá na net e começa a gritar com a coitada da atendente da net. Pá, minha internet caiu, ninguém resolve, não sei o quê. Não é culpa dela, mas ela tá representando a empresa, então... Não adianta, você vai engolir um sapo de vez em quando, entendeu? Então, o ser humano é meio difícil de lidar. Mas a gente aprende, né? A gente aprende. Acaba se acostumando, né? E eu gosto, cara. Eu gosto muito de regionalismo. Eu gosto de ouvir sotaques diferentes. Eu gosto de dormir em cidades diferentes, experimentar um tempero, uma comida típica. É uma experiência muito boa. Às vezes, dentro de uma chave de voo, eu durmo num dia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e no outro dia eu tô dormindo em Teresina, no outro eu tô dormindo em Cuiabá. Às vezes dá frio, às vezes dá calor. Sim, a mala já tem blusa e sunga para eu entrar no mar ali, no litoral do Nordeste. Então, assim, é muito gostoso, é apaixonante. E o Brasil é grande, né? A gente tá falando de um país com dimensão continental. Exatamente. Quem voa só na Europa, no circuito europeu, são não voa. voozinhos muito rápidos, né? Uma dúvida que eu tenho, comissário, igual... A gente sabe que o piloto ele tem a cadernetinha dele, claro que a companhia também faz, mas cada piloto faz a sua hora de voo. O comissário também faz uma análise de horas de voo que ele tem durante a carreira dele? Rapaz, nunca vi isso não, viu? Você não Eu controla? não anoto nada. Nada. Mas assim, quando o nosso sistema, o sistema de escala, ele vê a escala planejada e a escala executada. Então a gente tem esses balanços. Eu só nunca parei para baixar quantas horas eu já voei. Os dados da Avianca, nossa, não faço ideia de onde estejam, mas tá em algum lugar. Porque tem no seu Olerite, tudo, né? O balanço tem quantas horas você voa aquele mês. Eu só teria que calcular mesmo. A gente tem em algum lugar. Mas... Tá difícil com a pandemia? Tá igual? A pandemia dá uma atrapalhada. Dá uma atrapalhada. Muitos voos cancelados, então as pessoas estão muito nervosas. Então eles pegam... pessoas vão colocando em outros voos que eles criam de última hora para poder suprir ali. Mas a questão as pessoas precisam parar de se movimentar agora, né? Por outro lado, as pessoas também têm necessidades de se movimentar. Então, assim, é um problema muito grande, cara. A gente fala para as pessoas, fiquem em casa, mas as pessoas também precisam resolver as coisas delas, elas precisam ganhar seu pão. É complicado. Uma coisa muito complicada. Complexo. Você tomar só um partido, tipo assim, não, tem que ficar em casa. Tá, mas você também tem que trabalhar. E quem precisa sair... Aí isso é a briga entre saúde e economia. Exatamente. Né? Ou você vai para um lado ou vai para o outro. E até agora elas não pode ser ferro e fogo. E até agora elas só brigam. Elas não sentam e debatem o que é possível fazer para não... Não, a gente vai ficar discutindo. Exato. E a gente sabe que ambos têm razão, enfim. Não era... Ambos têm razão, é isso que eu falo. Toda verdade tem dois lados. Sim. Entendeu? E a gente tem que aprender a acalmar os ânimos e dialogar, cara. Diálogo é tudo para chegar a um consenso, né? E, Gustavo, eu queria saber desse projeto seu. Eu tô sabendo que você tem um projeto no YouTube, né? Sim. Queria saber um pouquinho sobre ele. Então, o Ox Power. Bota aí uma foto para todo mundo ver. Tem uma vinhetinha do Ox Power. Então, o Ox Power é um projeto infantil pelo seguinte, eu tava meio enferrujado há muito tempo sem fazer nada de arte e tudo mais, e eu tava lá já ficando deprê de novo, né? Precisando fazer alguma coisa. E aí eu tava conversando com vários amigos, tentando me engajar em algum projeto com outra pessoa, e tá muito difícil, cara. Porque eu, com os meus horários de voo, eu preciso fazer as coisas no meu dia off. E eu tenho folga, às vezes, no meio da semana, que é quando a pessoa está trabalhando. E aí, no fim de semana que a pessoa pode, eu tô voando. Então, eu falei, cara, eu vou ter que fazer um projeto eu mesmo, comigo mesmo, com o que dá. E o meu sobrinho nasceu, né? Meu sobrinho tá com 7 anos agora. E ele nasceu, eu pensei, puxa, eu podia fazer um projeto legal, né? Pra ser o tio legal, entendeu? E aí eu vi que ele gosta muito dessa coisa de super-heróis e tudo mais. E ele tá muito longe de arte. Falei, cara, eu preciso engajar meu sobrinho um pouco mais. Então eu falei, vou começar a gravar músicas para crianças, né? Focado no meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é muito agitado. Meu sobrinho, com 5 anos de idade, ele ouve DJ Marshmello, ele ouve Imagine Dragons, ele não ouve Galinha Pintadinha. Então eu percebi que, assim, ele tava querendo uma coisa mais forte. Então eu falei, vou sentar com um produtor musical e vou fazer música mais pegada mesmo, mais de rock, músicas mais
batidas mais pulsantes e tudo mais. Vamos tentar. E aí a coisa foi crescendo. Eu comecei só gravando uma musiquinha e tal, depois pensei, pô, vou fazer um clipe. Aí o clipe ficou muito legal e aí a coisa foi crescendo, enfim. Eu gravei um EP com 7 músicas. A gente gravou todos os clipes agora, a gente está em processo de edição. E no meio entre ficar pronto um clipe e outro, eu tô gravando outros videozinhos menores, contando histórias e, enfim, tudo relacionado ali à música. O videogame da música, ensinando a coreografia do clipe. Legal. Então, assim, tá ficando bem legal, cara. O Era chegou aqui de outro planeta, e quando chega todo mal já faz careta, voando luz em sua nave espacial. Você criou esse personagem, o Ox Power, e aí meio que temos aventuras, música, tudo gira em torno desse personagem. Exatamente, gira em torno desse mundo mais musical, né? Só que conta a história de um super-herói que veio de outro planeta. Então, assim, tem uma história super elaborada. E como eu gosto muito de criar, eu debulhei, sentei, criei todo um roteiro. As assim, músicas né? são suas também? As músicas são minhas, as produções são minhas. Arranjo, tudo? Bom, eu não toco instrumentos, né? Então eu fui num produtor musical. Legal. Mas é uma produção toda minha, assim, saiu tudo da minha cabeça. E tá muito gostoso. Quem quiser ouvir o IP, tá disponível? Quem quiser, tá em todas as plataformas digitais, tá lá no Spotify, no Deezer, iTunes. Legal. Em todas as plataformas, Amazon Music. Vamos colocar na descrição também. Isso, bota na descrição e dá uma visitada lá no YouTube, Ox Power, coloca lá. Se inscrevam lá, né? Se inscrevam no canal, por favor, né? Fazer um jabazinho aqui, dá um like, um joinha. Tá bem legal. A ideia é o seguinte... Existe muita coisa para criança no YouTube. Sim. Né? Mas tem muita coisa que às vezes as pessoas elas só estão preocupadas em atingir o público, né? O que o público está a fim de assistir. Não está oferecendo alguma coisa assim pensada para criança. Eu tenho lido muito sobre psicologia infantil, pedagogia, como funciona a cabeça da criança e a importância que é do mundo mágico para a criança. Então eu estou tentando criar um ambiente onde a criança vai aprender alguma coisa, né? Tanto que tem os 8 desafios do herói, que é para engajar a criança a usar os seus superpoderes, né? Para mostrar que a criança também tem o poder de mudar o mundo. Se a gente plantar essa ideia na cabeça das crianças, pode ser que no futuro, na geração delas, que elas estiverem adultas, elas possam se enxergar como um agente de transformação no mundo, né? De fazer o mundo realmente um lugar melhor. E é difícil falar para a criança de hoje, para a criança que a gente era, porque a gente tem a mesma faixa etária, a gente sabe como era. Eu acho que é o seguinte, a criança, ainda mais as crianças de hoje, elas são muito espertas, elas pegam o celular, elas já saem debulhando. A criança, ela aprende muito rápido, a gente subestima a inteligência das crianças, entendeu? E o conteúdo infantil que eu vejo hoje, ele dá uma subestimada. Ele acha que a criança não tá entendendo o que a gente tá falando. E a criança entende, cara. Então, se você ensinar, se você jogar... Lógico, eu tô lendo um livro sobre a psicanálise dos contos de fadas. Se você der algumas ideias na cabeça da criança, ela vai absorver aquilo, que aquilo vai construir o caráter dela para que ela tenha uma postura de vida mais forte, de superar problemas e de ajudar as outras pessoas, aprender a enxergar os outros, sabe? Então, assim, a minha ideia é falar para as crianças, eu sou herói, mas eu preciso que você também seja herói junto comigo para a gente salvar o planeta juntos. Quando a criança ela sente que ela também tem o poder, que ela não é só espectadora, ela se empodera, ela está fazendo parte de algo maior, entendeu? E a criança, ela sente poder. Ela sente poder. Outro dia, eu recebi, né? O primeiro desafio do herói é a criança fazer alguém sorrir. Né? Porque a criança tem o poder de fazer as pessoas sorrirem. E pô, se você fizer uma pessoa sorrir, aquilo pode mudar a vida dela, ou pode mudar o dia dela, e ela já chega sorridente no trabalho, o dia dela vai ser mais leve para os colegas de trabalho e tudo mais. Então, assim, a criança ela tem esse poder. Sim. Ela pode mudar o dia inteiro de uma empresa inteira, entendeu? Então, eu estou ensinando a criança a usar esses pequenos superpoderes dela, sabe? Bacana. Enfim, de uma maneira lúdica, divertida, enfim. E também queimando muita energia, porque criança tem muita energia para queimar. Sim. Então, a gente ensina a dançar, ensina a cantar, tem o karaokê, tem o Just Dance, né? A gente chama de Ox Dance, que ensinando a coreografia para a criança, entendeu? E a gente também quer engajar os pais, né? Porque enquanto a mãe vai para academia, deixa a criança sozinha em casa, se ela dançar as músicas e as coreografias do Ox Power, ela vai queimar muitas calorias se divertindo junto com o filho dela.
Olha, Então, uma dica legal nesse momento de pandemia. Toda. Você que está em casa, entra lá, Oxpower no YouTube. E aí você vai poder dançar com seus filhos. Cara, sensacional. Tá bacana, tá bem bacana. Tô muito feliz com esse projeto. Você mandou pra mim os clipes, eu mandei pros meus sobrinhos, e sobrinho na minha casa é o que não falta, né? E eles aprovaram, a criançada já tá pirando. Cara. Não, eu tô apaixonado, assim, lógico, o projeto é meu, é lógico que eu tô gostando, né? Mas a gente tá melhorando a cada dia, tá descobrindo, assim, o que funciona, o que não funciona. O canal, assim, ele tá no ar faz 1 ano, que eu joguei as músicas lá, mas até gravar todos os clipes e agora tá editando todos, levou mais ou menos 1 ano. Que tá no ar mesmo, toda semana faz 1 mês e meio, quase 2 meses. Então tá no comecinho ainda, tem muita novidade pra chegar. A gente falou bastante de cinema, né? Podemos esperar um filme do Oxpower no futuro? Não, planos, o Oxpower, assim, dentro da minha cabeça, ele é gigante, né? Sim. A minha ideia é transformar ele numa série, uma série, né, dentro do YouTube, episódios recorrentes. Eu não enxergo ele como um youtuber, eu enxergo ele realmente como um personagem. Pretendo que tenha uma série e se a gente conseguir atingir um grande público algum dia, poxa, um filme musical. Um filme com muita aventura, muita música e... Que legal. Nossa, e eu pretendo fazer com artistas locais. Eu acho que a gente, assim, porque tem muita gente talentosa que não tá no mainstream. E acho que é uma grande oportunidade de a gente mostrar os grandes talentos de cantores, bailarinos, né? Que como eu gosto desse mundo musical, eu quero trazer isso para dentro do cinema e dentro do mundo do Oxpower. Afinal, ele é cantor, né? Ele tem as músicas. Ou seja, dele. No final das contas, esse projeto reuniu tudo aquilo que a gente veio falando, né? Exatamente. Você estando na aviação, tendo ali uma obrigação de ser um pouco mais reprimido por conta da função. Você não podia deixar a sua veia artística de fora. Não tinha como, cara. E aí misturou música, interpretação, audiovisual. Tudo numa coisa só. Tudo, na verdade, fundamentalmente, também tem tudo que eu acredito, né? Sim. Eu vejo que, assim, essa parte de ensinar a criança a distribuir o amor, né? É uma mensagem que está muito defasada. Hoje em dia é feio falar de amor, né? As pessoas gostam muito de jogar um carão, enfim, né, lacrar e o caramba 4. E assim, para alguém lacrar, outra pessoa tem que ser lacrada, entendeu? Então alguém sempre vai sair prejudicado. Eu acho que eu desde de sempre, eu tenho sempre isso, assim, eu gosto de falar bem das pessoas pelas costas delas. Porque de repente ela vai ouvir depois de várias semanas, nossa, falaram super bem de você e tal, e a pessoa, nossa, que bacana, sabe? Você elogiar as pessoas, tipo assim, nossa, que cabelo bonito, nossa, que camiseta legal, nossa, como você tá bonita hoje. Cara, essas pequenas coisas podem mudar o dia da pessoa, cara. E as pessoas não fazem mais isso. Agora, para criticar, nossa, você ganhou um peso, né? Nossa, o que tá acontecendo com seu dente? Que horror. Então, assim... Vamos ensinar as pessoas a serem mais positivas. O mundo tá muito negativo, cara. E se a nossa geração já não tem mais jeito, vamos ensinar isso para as crianças. As crianças podem mudar. A próxima geração, pelo menos, pode ser bem diferente do que a nossa. Então, é o que eu pretendo com o Oxpower. Além de me divertir, além de ser um lugar onde eu posso me expressar artisticamente, passar uma mensagem para as crianças, né? Tentar salvar o mundo, literalmente. Para que a próxima geração seja de muito mais paz e amor. Que bonito, hein? A gente pode até encerrar agora. Opa! Com essa mensagem aí. Mas já! Puxa vida. Passa rápido, gostamos Passa muito. rápido. Muito gostoso. Obrigado. Bom. Me convidem mais vezes. Você precisa voltar do seu de personagem. Oxpower? Exatamente. Já pensou? Nossa, muito legal. Você legal. E mais os seus companheiros aí. Que Verdade. tem mais gente. Tem uns bailarinos, tem uma galerinha super bacana. Legal. Vou trazer a Cocoquinha pra cá. Ela vai adorar. Ela é maravilhosa. Cara, ela é muito engraçada, aquela menina. Vou trazer a Cocoquinha e o Oxpower aqui pra conhecer. Perfeito. Além do Oxpower, quem quiser te seguir... Gustavo Lima 87 no Instagram. E tem o Instagram do Oxpower também, né? Opa, Oxpower original. Perfeito. Show. Tamo aí, gente. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, gente.